Meus amores, bom dia! Hoje daremos início ao capítulo 9, Produção, Circulação e Consumo de Mercadorias. Hoje em dia, os produtos que consumimos geralmente são produzidos por muitas pessoas e passam por diversas etapas antes de chegar às nossas mãos. É necessário observar a representação a seguir, que trata sobre etapas de produção e consumo de um telefone celular. Essa imagem representa o ciclo da produção de um telefone celular, desde a extração da matéria-prima, passando pela fase de produção de peças e montagem do produto, até o uso e descarte pelo consumidor. Observem atentamente e respondam o exercício de número 1, letra A. Vamos agora à página 81. Para a fabricação dos produtos que consumimos, são utilizados diversos recursos naturais. A água, o solo, os minerais e as plantas são exemplos de recursos naturais. Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza. Eles são de fundamental importância para as sociedades, mas podem esgotar-se caso não sejam utilizados corretamente. Neste número 2, é necessário observar a sequência das fotos e ler as legendas. Existem diversas áreas de plantação de eucalipto destinadas a fornecer madeira para as indústrias. Na foto, plantação de eucalipto no município de Cambará do Sul, estado do Rio Grande do Sul, em 2015. As árvores são derrubadas e transportadas até as madeireiras. Na foto, município de Santa Branca, estado de São Paulo, em 2015. A madeira das árvores pode ser aproveitada para a fabricação de móveis. A madeira das árvores pode ser aproveitada na construção de moradias, como essas mostradas na foto, no município de Curitiba, estado do Paraná, em 2012. Na página 82, nós vamos compreender os processos relacionados ao cultivo e ao processamento do trigo antes da produção do pão. Produtos de onde vêm, para onde vão. Observe a representação e leia os textos. As sementes do trigo são semeadas, o trigo está maduro, as espigas estão cheias de grãos. Essas máquinas enormes são as ceifadeiras debulhadoras que cortam e batem as espigas para fazer cair os grãos. Os grãos de trigo são estocados em silos. Os grãos de trigo são triturados para se obter uma farinha muito fina e branca. A farinha é vendida ao padeiro. O sol está nascendo e o padeiro já está trabalhando. Farinha, fermento, um pouco de água e direto para o forno. Que beleza de pão! Crianças, lá no último espaço, nós podemos perceber o produto vendido pelo padeiro, que é o pão. E os principais ingredientes utilizados pelo padeiro para fazer esse produto foram farinha, fermento e um pouco de água. Podemos perceber que um desses ingredientes, que é a farinha, não é um produto retirado diretamente da natureza, porque os grãos de trigo são triturados para então se obter uma farinha muito fina e branca. Então, para se chegar à farinha, houve um processo de trituramento dos grãos de trigo em uma indústria. Vamos continuar observando todas as etapas representadas na imagem e vamos identificar juntos em quais delas ocorreu o transporte de mercadorias. Vamos lá? Então, nós podemos perceber, olhando a representação, que foi necessário o transporte dos grãos de trigo até os silos, certo? O transporte dos grãos estocados nos silos até a fábrica de processamento do trigo em farinha. E o transporte da farinha de trigo ensacada pela indústria até o padeiro, certo? Crianças, a farinha de trigo, ela pode ser utilizada para o preparo de outros alimentos, como por exemplo, bolos, pizza, torta,
frutas, macarrão, doces. Você já parou para refletir que todos os produtos que consumimos vêm da natureza? Alguns podem ter passado por um processo de transformação antes de seu consumo, mas eles dependem dos chamados recursos naturais. Crianças, os recursos naturais podem ser classificados em 2 tipos: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Vamos começar a falar sobre os recursos naturais renováveis. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados de recursos naturais renováveis. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Em caso de exploração intensa de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente, o recurso explorado se tornará escasso. Então, é importante extrair os recursos da natureza sem causar danos ao meio ambiente. Devemos aproveitá-los com responsabilidade. Os recursos naturais renováveis poderão se esgotar ao longo do tempo, caso o ser humano não controle sua exploração. Então, nós podemos dizer, que os recursos naturais renováveis são recursos que são inesgotáveis ou que podem ser repostos pela natureza ou pelas pessoas, certo? Agora, vamos falar dos recursos naturais não renováveis. Então, crianças, os recursos naturais não renováveis são recursos que podem se esgotar, pois demoram milhões de anos para serem repostos pela natureza e não podem ser renovados pelas pessoas. Na realidade, eles se formam em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano. Agora eu vou citar exemplos desses recursos. Vamos começar com recursos naturais renováveis. Nós temos madeira, água, vento, luz do sol, plantas. Não renováveis. Vou citar como exemplos: carvão mineral, ferro, ouro, diamante, gás natural, prata, petróleo. E por falar em petróleo, ele é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizados em nosso dia a dia, vocês sabiam? Podemos citar a gasolina, o óleo diesel, que abastecem automóveis. Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos com que se fabricam copos, brinquedos e outros objetos. Consumo consciente. Segue algumas dicas do consumo consciente. Pense antes de comprar, sem temer o diferente. Que impacto o produto gera no meio ambiente? Sempre tenha preferência por produtos mais duráveis. Sempre que possível, evite os produtos descartáveis. Valorize e divulgue as empresas responsáveis. Sempre evite os produtos com excesso de embalagem. Mesmo sendo lixo limpo com possível reciclagem, o melhor é nem comprar. Para mudar, basta coragem. 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 Então, meus amores, esse poema propõe dicas de como consumir com consciência. Então, para não esquecermos, vamos lá. Etapas sugeridas para que ocorra um consumo consciente. Pensar antes de comprar, preferir produtos duráveis, evitar os produtos descartáveis, valorizar empresas responsáveis, evitar excessos de embalagem e pensar na reciclagem. Vamos de novo? Pensar antes de comprar, preferir produtos duráveis, evitar os produtos descartáveis, valorizar empresas responsáveis, evitar excessos de embalagem
e pensar na reciclagem. Beijos, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus.